بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تواليا وتترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا أما بعد. Então, este é o nosso livro de Sarf. O nome é As-Sarf As-Saghir. Então, o Nahwu é An-Nahwu As-Saghir e o Sarf é As-Sarf As-Saghir. Ambos os livros são do mesmo autor, que é o Sheikh Al-Ustadh Suleiman Al-Uyuni. É o mesmo autor que fez aquele do Sarf. Esse é o Sarf Al-Saghir e outro é An-Nahwu Al-Saghir. جيد. Então, vamos lá iniciar aqui já com o تعريف de علم الصرف. تعريف علم الصرف. اعلم وفقني الله وإياك أن الصرف يدرس بنية الكلمة. Antes disso, o que é que o Nahwu estuda? O que é que o Nahwu estuda? Bom, pela última explicação que o Ustaz deu, que me lembro, o Ustaz tinha dito que o Nahwu ele foca-se mais como a palavra termina, neste caso, a última parte. Sim, mas o que é que ela estuda? Nós vimos duas coisas, ali duas partes maiores, né? Primeiro dizia regras que regem as palavras. نعم أحكام الكلمة نعم. وماذا أحكام ماذا؟ أحكام الكلام. أحكام الكلام está aqui. أحكام الكلمة وأحكام الكلام. Isso é Nahwu. Agora, o Sarf, o que é que estuda? بنية الكلمة. A construção das palavras. Binya, este binya vem de bana yabni, binaan. Bana é construir. A construção das palavras, ou seja, a formação das palavras. وطريقة صياغتها, يعني, e como é que elas são formadas? Qual é a forma da sua, يعني, representação, podemos assim dizer. وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو تقديم. E também vai estudar aqui وما يصيبها, as coisas que acontecem nessas palavras entre زيادة, acréscimos, أو حذف, ou يعني acréscimo, حذف يعني eliminação, أو قلب, ou alteração, أو تقديم, ou يعني تقديم é colocar algo em frente. Yani, tem situações em que uma coisa fica em frente, outra fica atrás. Tem situações que algumas coisas são alteradas, algumas palavras são alteradas do seu asl. Então, isso aqui estuda-se no Sarf. Isso estuda no Sarf. Yani, em linhas gerais, o Sarf estuda o quê? Biniat al-Kalima. A construção das palavras. E tudo que tem a ver com essa construção, em termos de acréscimos, em termos de eliminação, em termos de alteração, tudo isso é estudado no Sarf. فالنحو يدرس آخر الكلمة. Já o Nahwu estuda o final das palavras. من حيث الإعراب والبناء. Em termos de إعراب والبناء. Isso veremos, inshallah. Existem palavras mu'rab, existem palavras mabni. Yani, aquelas que alteram na sua, no final, e existem outras que não alteram. Por exemplo, a palavra haula'i termina com kasra. Você vai encontrar, vai ser sempre haula'i. Não existe haula'u, nem haula'a, nem ha. É só haula'i. والصرف يدرس بنية الكلمة. Então, o Sarf estuda o quê? A construção das palavras. بمعنى, nós temos uma palavra, por exemplo. O Nahwu, por exemplo, o Nahwu só vem te explicar aqui essa última,
letra aqui, mimo. Por que que tem kasra? Esse kasra de onde é que está a sair? Este fá aqui, por que que tem kasra? Esse kasra onde é que está a sair? O fá aqui, por que que tem dhamma? Este dhamma onde é que está a sair? Isso é nahu. Isso é nahu. Agora, o sarf vai começar aqui. Esse ya, qual é o haraka que leva? O dali, qual é o haraka que vai levar? O ra, qual é o haraka que vai levar? Isto é sarf. Ficou claro a diferença entre nahu e sarf? نعم أستاذ. نعم. جيد. جيد. بارك الله فيك. Então, não é para começarem aqui a confundir. Começarem a confundir. Então, quando, por exemplo, a conjugação de verbos, onde é que se estuda? No Nahwu ou no Sarf? صرف. É no Sarf. Barakallahu fiik. Então, quando falamos de construção das palavras, por exemplo, tens o verbo aqui, ذهب. ذهب. Então, esta construção, essa alteração, quando você diz ذهبت, 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 ذهبوا, ذهبنا, ذهبنا, isso aqui é Sarf. أذهب يذهب تذهب تذهبون تذهبين تذهبن isso é صرف. O nahwu ele só vem aqui só, ele só quer a última letra. O que é que essa última letra tem? Quando você diz ذهبت, ele vai te procurar a última letra. ذهب não vai lidar nem com o dal nem com o ha. O nahwu só vai buscar o ba, vai explicar por que esse ba tem fatha. Já o resto tem a ver com o sarf, que é o biniyati al-kalima. نعم. الله المستعان. نعم. لا تفضل. الله المستعان. جيد. melhor abrir o PDF. تمام. جيد. Então, موضوع علم الصرف. Qual é o tópico da ciência do صرف؟ علم الصرف يدرس نوعين من الكلمات فقط. وعلم الصرف estuda dois tipos de palavras apenas, que são الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة. الأسماء العربية المعربة يعني estuda os nomes العربية يعني árabes المعربة. المعربة يعني aqueles que vamos lá dizer que são árabes mesmo, يعني que alteram, porque tem nomes que não alteram. E também estudam al-af'al al-mutasarrifa, يعني verbos que se conjugam, podemos assim dizer. يعني, por exemplo, o nome Isaac, por exemplo. O Sarf não vai estudar o nome Isaac, porque em princípio Isaac não é um nome árabe. Então o Sarf aqui não tem nada a dizer. وعليه لا تدخل أحكام الصرف على. Portanto, as regras de Sarf não se aplicam al huruf. Não se aplicam a huruf. O Sarf não estuda huruf. كحروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب. Isso aqui o harf o nahwu não estuda. والأسماء الأعجمية. Os nomes أعجمية يعني estrangeiros, como Ibrahim, Istabraq. Esses são nomes estrangeiros. O Sarf não estuda isso. Como, por exemplo, Isaac, Billy. Esses são nomes estrangeiros. O Sarf não estuda isso. والأسماء المبنية. الأسماء المبنية são aqueles nomes que não mudam. Existem termos que não mudam. Tem um único haraka, não muda. Por exemplo, الضمائر. Pronomes. Ana. Ana é um pronome. Vai mudar isso aqui?
Dizer que ora vai dizer ana, ora vai dizer ini, uno. Lá, não muda. Então, não é assunto de sarf. Al-asma ul-ishara, pronomes demonstrativos. O sarf não estuda. Hada. Por quê? Porque não muda. É que o prato principal do sarf é o quê? É a alteração. Aquilo que altera, aquelas palavras que altera, é o que o sarf estuda. Você altera, vai trazer uma palavra. Você altera sim. Então, vamos estudar. Se não altera, não, o sarf não entra aí. هذا não altera, vai ser sempre هذا إلى يوم القيامة. هؤلاء هؤلاء إلى يوم القيامة. الأسماء الأفعال أسماء الأفعال يعني são nomes يعني que são extraídos a partir de يعني verbos. إن شاء الله veremos isso. والأفعال الجامدة الأفعال الجامدة يعني existe um conjunto de verbos que é denominado de أفعال الجامدة. O que seria أفعال الجامدة? أفعال الجامدة são aqueles verbos que apresentam uma única forma. Uma única forma. يعني não apresentam outras formas verbais. Por isso, vejam aqui disse الأفعال المتصرفة, يعني são aqueles verbos que, quer dizer, o sarf estuda aqueles verbos que apresentam várias formas verbais. Agora, أفعال الجامدة, que são aqueles que só têm uma única forma verbal, o sarf não estuda isso aí. Por exemplo, o verbo laisa. Laisa é um verbo, mas é um verbo فعل جامد. Existe, já alguma vez viram مضارع de laisa? Não. Não existe مضارع dele. Esse aqui só está no passado. Lasto, lasta, lasti, laisu, mas não tem presente. Vejam que presente sempre tem aqueles o حروف أنيتو ou hamza, inicial com hamza, ou nun, ou ya. Não é dizer alaysa, alastu, ou... Lá, isso aqui já não é presente, é yani istifham. O termo bi'sa. Bi'sa é um verbo jamid. Só tem passado. Ni'ma, asa. Então, esse af'alul jamida que apresenta uma única, ou único tempo verbal, não é estudado no sarf. فهذه لا توزن ولا تدخلها أحكام الصرف. يعني فهذه لا توزن. يعني esta aqui não tem uma balança, porque no sarf existe uma coisa chamada al-wazn. وزن الكلمة. Balança do quê? Da palavra. Por exemplo, isso veremos, inshallah, quando a pessoa diz, por exemplo, usa-se o verbo fa'ala. Esse é o wazn. Por exemplo, você diz استغفر على وزن استفعل. Por exemplo, استسقى على وزن استعلى. Então, esses verbos جامد não têm uma balança. ولا تدخلها أحكام الصرف. E nem entram em as regras de sarf. Estamos juntos? Então, o que é que o sarf estuda? Essas duas coisas. Que é أسماء العربية المعربة, que são palavras árabes المعربة. المعربة يعني são aquelas que alteram. Palavras, substantivos que alteram. Como nós vimos, por exemplo, هؤلاء. هؤلاء é o quê? É uma, vamos lá dizer, هؤلاء é uma palavra árabe, só que não é mu'rab. Quer dizer, não tem alterações. É sempre هؤلاء. Agora, tem palavras que alteram. Tem palavras que alteram. Por exemplo, você fala, por exemplo, Muhammadun, Muhammaduna. Falas, por exemplo, Kursiyu, Karasi. Tem alteração. Então, essa aqui são mu'raba.
E af'al al-mutasarrifa, que são aqueles verbos que apresentam as três formas verbais. Esse aqui é assunto de sarf. Além disso, o sarf não estuda, como huruf, asma'ul ajamiyya, asma'ul mabniya, aqueles que não alteram, af'alul jamida, tudo isso aí não entra no assunto de sarf. Estamos juntos? Dúvidas? Não. نعم. Alguma dúvida? عايز استوعب ولا طيب. Então, أقسام علم الصرف وترتيبه já يعني a divisão da ciência do صرف وترتيبه يعني sua sequência. الصرف 5 أقسام. Então, o صرف divide-se em 5 grupos. Primeiro temos الميزان الصرفي. E isso aqui é muito importante vocês perceberem. الميزان الصرفي é aquilo que nós estamos a dizer de balança do surf. A balança do surf. Quer dizer, existe uma balança em que você deve devolver todas as palavras a essa balança. وهو من أهم أبواب الصرف. É dentre os capítulos mais importantes do surf. لأنه يطبق على كل الكلمات التي تقبل التصريف. Porque يطبق على كل الكلمات é aplicável a todas as palavras التي تقبل التصريف que aceitam alteração. Todas as palavras que aceitam alteração têm este ميزان الصرفي. É uma balança de surf que deve devolver a palavra a ela. Né? Vamos ver aqui. E como eu vos disse, tem uma palavra, tem este babo aqui, que é um babo específico que fala sobre al-mizan al-sarfi. Veremos isso, inshallah. Então, temos primeiro mizan al-sarfi, que é uma balança. Como eu vos disse, né? Aqui a balança usa-se o verbo fa'ala. Então, qualquer palavra que aceita alteração sempre deve ser devolvida a este verbo, a esta palavra que é mizan. Por exemplo, a palavra abewab. Abewab, qual é o mizan dele? Qual é a balança de abewab? Babo. Lá, باب nós temos que a balança sempre é a partir deste verbo aqui, fala. مهم. بمعنى aqui أفعل não, como? أفعل Mais uma vez. أفعل Está próximo. Falta uma pequena coisa. أفعل أفعال أفعال كده أبواب على وزن أفعال. أفعل. نعم جزاك الله. نعم هكذا. Viram? أبواب أفعال. نعم Não é a mesma balança? نعم أمين. طيب صرف على وزن ماذا؟ الصراف لا على وزن فعل. Quer dizer, quando falamos de balança, o mesmo número de letra que tem esta palavra aqui deve ter o mesmo número de letra lá na balança. E os harakat também devem ser o mesmo. Viram? Vejam aqui, abwab, temos aqui a primeira palavra com fatha, a segunda com sukun, a terceira com fatha, a quarta com sukun, que é o alif, e a terceira, a quinta, queria dizer, ou a última. Estamos juntos, né? Então, é mais ou menos isso. Então, isso نعم veremos lá no babo específico de surf, al-mizan surf. Então, temos aqui, primeiro aspecto que é al-mizanu al-sarfiyu.
ou الصرفي. نعم الميزان الصرفي. Depois temos أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. Quer dizer, primeira coisa que você vê no surf é الميزان الصرفي. O segundo grupo tem a ver com أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة, que é a construção, a composição dos substantivos e dos verbos. المجردة والمزيدة. يعني aqui temos dois tipos de verbos ou temos dois tipos de asma, que são asma'ul mujarrada ou asma'ul mazida. Tá vendo, né? Quer dizer, asma'ul mujarrada ou af'alul mujarrada são aqueles verbos yani, que todas as suas letras são originais. Agora, tem al-mazida que houve algum acréscimo. Por exemplo, o verbo غفر. غفر. ايش aqui على وزن ماذا؟ على وزن ايش؟ مجردة. لا 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 وزني تم يا دي وزن. على وزن فعل. lembra aqui؟ أستاذ o que é que نعم significa وزني؟ وزني يعني é peso, vem de mizan. Mizan é balança, وزن é peso. Quer dizer, o wazni é uma coisa, quer dizer, o mizan sarfi é uma comparação. E aqui a essência é o verbo fa'ala. Então, como eu disse, todas as palavras devem ser devolvidas a esse wazni. Então, ghafara ala wazni fa'ala. Viram? Fatha, 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 3 letras. Como vimos, abwab ala wazni af'al. Ahkam ala wazni af'al. Estamos juntos? Então, este verbo ghafara é um chamado verbo mujarrad. Yani é um verbo em que todas as suas letras são originais. Que o ghaini, o fa, o ra são originais. Agora, tem outro tipo de verbo que chama-se mazid. Mazid, que são, quer dizer, que nem todas as letras são originais. Houve algum acréscimo. Por exemplo, aqui no ghafara nós podemos acrescentar, vamos dizer, istaghfara. Viram? Então, este aqui chama-se fi'lu mazid. E este vai ser fi'lu mujarrad. Aqui é mujarrad porque todas as letras são originais. Aqui é mazid é porque temos uma palavra original em que acrescentamos lá algumas letras. Estamos a andar juntos? نعم. جيد. جيد. وهذا القسم هو قاعدة الصرف التي يجب حفظها. انت ايش جروب aqui أبنية الأفعال أبنية الأسماء والأفعال المجردة. É يعني قاعدة الصرف. É a regra do surf que é obrigatório يعني que é obrigatório fazer o quê? Memorizar. Quer dizer, todas as palavras têm o quê? Um chamado abnia, que é uma construção específica, uma composição específica. E essa composição tem a ver com o mizan surf. Por exemplo, esta palavra aqui, esse verbo istaghfara, ala wazni ماذا؟ على وزن ماذا؟ استفعال. لا está quase. على وزن استفعل. استفعل. نعم. Não pode ter nenhuma diferença. Agora, نعم. استغفار على وزن ماذا؟ استغفار. استفعال. استفعال ممتاز. Agora, استغفر على وزن استفعل.
Istighfar ala wazni istifal. Então não pode ter nenhuma diferença aqui no mizan sarf. Não? نعم. نعم. جيد. Depois temos تصريف الأفعال. تصريف الأفعال تصريف tem a ver com alteração. تصريف الأفعال يعني conjugação dos verbos. وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالفعل. Então aqui nós estudamos as regras de صرف que são específicas aos verbos. Depois temos تصريف الأسماء, que é já diríamos conjugação dos substantivos, né? Yani, não na conjugação no sentido de conjugar, mas aquela alteração que acontece. Por exemplo, vamos lá ver. Muslimun. Qual é o jamo dele? مسلمون. Muslimun, مسلمون. mumtaz. Kursiyun. Qual é o jamo dele? كراسي. Karasi. Estão a ver essa alteração? No Muslim temos Muslimun, temos um wazn diferente. No cursinho temos Karasi com wazn diferente. Então, esse تصريف الأسماء que se refere aqui. طب وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالاسم. Então, aqui temos as regras de صرف que são específicas aos substantivos. Depois temos o último grupo, التصريف المشترك. التصريف المشترك, que já o تصريف, a conjugação, يعني مشترك, يعني compartilhada. وفيه الأحكام الصرفية المشتركة بين الفعل والاسم. Então, aqui nós estudamos as regras de صرف que compartilha entre o fi'l e ism. Ou seja, existem regras que são específicas ao fi'l. Onde é que nós estudamos essas regras? Que são específicas ao fi'l. تصريف الأفعال. نعم, تصريف الأفعال. E existem regras específicas de asma. Onde é que nós estudamos? تصريف الأسماء. جيد. E existem regras que compartilham, tanto quer dizer, que se aplicam a verbos, assim como substantivos. Então, essas regras estudam-se no تصريف المشترك. ومنها باب الإبدال والإعلال. Então, temos aqui باب الإبدال والإعلال. Esses dois babos aqui, vamos ver lá no final deste livro, inshallah, que é باب الإبدال. إبدال والإعلال, يعني إبدال alteração, né? يعني sim, reposição por aí. Vamos ver lá no final. الذي هو خلاصة علم الصرف, que é يعني o resumo de علم الصرف. ولا يكون أحد صرفيا حتى يتقنه. E ninguém vai ser يعني صرفي. Hoje, como está cheio de لغوي, já temos fulano لغوي, اللغوي, outro النحوي, outro se chama de الصرفي, outro vai se chamar الأصولي, الفقيه, cada subhanallah, aquele nome que tem outros até que juntam todos os nomes. Ele mesmo é السلفي, اللغوي, النحوي, الصرفي, tudo isso, الفقيه, الأصولي, المقرئ, tudo isso são qualidades de uma única pessoa. Wallahu al-musta'an. Então, ولا يكون أحد صرفي حتى يتقنه. Você não há de ser صرفي, quer dizer, homem da ciência do surf, até você, يعني, aperfeiçoar, fazer itqan, aperfeiçoar esse bab, التصريف المشترك, e outros também. وسوف أذكر هذه الأقسام قسما قسما إن شاء الله. Então, o autor aqui diz que eu vou mencionar esses grupos قسما قسما, يعني grupo por grupo, إن شاء الله. Vejam, por exemplo, aqui, depois ele o que traz? Traz القسم الأول, o primeiro que é الميزان الصرف. Então, الميزان الصرف, vamos estudar aqui o que tem aqui no ميزان الصرف. Depois vamos ver aqui القسم الثاني أبنية الأسماء والأفعال المجردة. Então, aqueles, se alguma coisa não ficar aqui nesse أقسام الصرف, أقسام علم الصرف que nós vimos aqui, esses 5, inshallah, nós vamos começar a mencionar
cada grupo de forma individual. Vamos falar sobre mizan al-sarf, vamos falar sobre abniyat al-asma wal af'al al-mujarrada wal mazida até o final, inshallah. نعم. 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 جيد. Alguma dúvida? Nós vamos parar por aqui. Próxima aula, inshallah, vamos iniciar com o primeiro grupo, que é al-mizan al-sarfi. Bom, está a dúvida aí que eu tenho que quero acreditar que também pode vir ser a dificuldade dos outros irmãos é durante nesses 5 axamos, quando está a precisar de, por exemplo, questionar do primeiro ou do segundo ou do terceiro, podemos ter dificuldades aí, por exemplo, em saber em qual deles o Estado está a precisar. Não sei se me faço entender. Isso depois do vai ser fácil, inshallah, porque nós vamos começar a mencionar cada grupo de forma individual. Por exemplo, al-qism al-awwal, vamos falar sobre al-mizan al-sarf. Então, quando nós estudarmos isso, você já sabe que o primeiro grupo é mizan al-sarf. Quando nós estudarmos o segundo grupo, você já deve conhecer que o segundo grupo é abniyat al-asma'i wal af'al al-mujarrada wal mazida. Terceiro grupo, saber que o terceiro grupo é tasrif al-af'al. Quarto, tasrif al-asma. Quinto, التصريف المشترك. Então, inshallah, ao decorrer da aula, as coisas vão estar a ficar mais claras. Aqui é um resumo apenas. É um resumo do Ah, Nahu, é o do Sarf que nós tá veremos. certo. Então, daqui já vamos começar a detalhar, como o autor disse ali, قسما قسما. سأذكر هذه الأقسام قسما قسما. Vou começar a mencionar já esses grupos de forma detalhada, um por um, inshallah. Mais contribuição ou dúvidas? Partilhar os 2 livros, tá? Isso só, não Não, há não, problema. estava a esquecer mesmo. Vamos Não há pedir os nenhum, livros lá no grupo. não há nenhum problema. Logo depois da aula, inshallah, vão ter os livros. Nem precisam pagar nada até. ببلاش. جزاك الله خيرا. سيكون ببلاش إن شاء الله. Sabe o que significa balash? لا أستاذ. Ah? Gratuita. Não. هلا. Mahala, não. Gratuita. Não. Esse é calão da língua árabe. Mas, Ustazi, falando Não. nisso, eu costumo ver alguns árabes a dizer, eis, até o Ustazi Saidi, Carlos Saidi, fala isso, eis. Isso é إيش؟ calão também? نعم. إيش بمعنى ما. تدش إيش هذا يعني ما هذا. Hum. نعم. يعني é calão, né? الله المستعان. Por isso que vocês aqui estão a estudar, não estão a estudar calão, estão a estudar o árabe, puro. Acreditem, vocês podem ser até melhores do que alguns árabes, sabiam disso? É, nada, Estado. Isso nunca passou pela cabeça. Wallah, é possível. Acreditem, já teve um indivíduo de Oman. Oman é um país árabe, não é isso? Não. Veio me pedir explicação de Nahu. Ele, como árabe, estava a me pedir explicação de Nahu. Estava a chumbar essa cadeira de Nahu. Quer dizer, a chumbar língua dele já. Você, português, costuma tirar 20. Ah, não é minha língua, Estado.
Só Não da é só a rua. língua, vamos, é a língua que você nasceu e cresceu a falar português. Isaac, Isaac. Isaac já está a convulsionar, turma. Então, o que é que acontece? Os árabes, quando eles crescem, yani nascem, eles passam, não passam a falar árabe aquele puro. Eles estão a falar calão. Eles costumam falar calão, assim como nós também, no nosso cotidiano, falamos calão, né? Então, eles não estudam essas regras. Por isso, quando eles entram no Nahu, começam a passar mal. Começam a passar mal mesmo. Eu acho que isso é geral, mesmo para português e inglês também. Um que Nada, estuda inglês pode ultrapassar aquele que é o nativo, aquele que sim, é fala, que que é aquele que nasceu na Inglaterra ele também. costuma falar calão. Você ao aprender a língua, está a aprender a língua pura, original. Aqui não vamos vir a começar a nos ensinar calão. Lá, é a língua pura. Por isso que eles, os árabes, nos admiram quando nós falamos árabe, porque o nosso árabe é fluente, é puro. Diferente daquele árabe que eles falam, porque é um árabe, yani, assim mesmo a maneira, né? É, bibalash, é. Por isso que até esses calões aqui só percebe quem já viveu num país árabe. Acredita, subhanallah. Eu, quando cheguei no Mamlaka, eu sabia falar árabe. Alhamdulillah, eu cheguei no Mamlaka, já sabia falar árabe. Num dia fui no restaurante, logo nos primeiros dias, subhanallah, e era um paquistanês. Começou a falar um árabe que eu não estava ali perceber nada do que estava a falar. Até alguém que estava ali de lado é que teve que começar a traduzir, a falar naquele árabe, yani, original, aquele puro. Eu não estava ali perceber. Sendo que eu sabia falar árabe. Por quê? Porque ele estava a falar calão. Então, quando eles te escutam você a falar árabe puro, eles admiram muito. Porque, acreditem, os árabes, nessa disciplina de Nahu Sarfi, passam muito mal. Passam muito mal. Então, vocês, inshallah, serão melhores que muitos árabes. Inshallah. Inshallah. هذا وبالله التوفيق صلى Agora, الله عليه. Ustaz, نعم Ustaz, نعم. subhanallah, desculpa, Ustaz. Quando estávamos a falar de Nahwa aí, né? مم. Tocou a passagem do tempo do Omar e referenciou o versículo, o terceiro versículo de Surah Tauba, نعم wa adhanu min Allah wa rasuli. Isso pode ser uma prova relativo a adana, que é a proclamação de Allah e o seu mensageiro. نعم. يعني الله diz adano min Allah wa rasul. É uma proclamação de Allah e seu mensageiro. Qual é quer dizer, o que é que Allah subhanahu wa ta'ala proclamou? É que ele está distante de todo mushrik. Ele e o seu Rasul estão Não, distantes do mushrik. Não. Este é o adano de Allah subhanahu wa ta'ala. E se for a ver, é o que todos os mensageiros pregaram. A Tawhid.